Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu venho trazer para vocês mais uma experiência de leitura. O livro que a gente vai conversar hoje é esse aqui. Autodefesa Psíquica, da John Fortune. Esse livro ele foi escrito originalmente em 1930. Ele tem 201 páginas divididas em 4 partes. Então, a autora dele é John Fortune, eu já falei um pouco dela aqui no canal, já falei de um outro título dela, né, o Cabala Mística. É uma autora conhecida nos círculos de estudo esotérico e ocultista, né? E nesse livro aqui especificamente, ela vem trazer maneiras e técnicas da gente identificar e se proteger de ataques psíquicos, né? De magias feitas contra nós, tá? Basicamente é isso. Então esse livro aqui, ele traz bastante relato, vários relatos da John Fortune de experiências dela, de ataques que ela sofreu, o que ela presenciou, nas ordens às quais ela já fez parte, né? Inclusive ela já fez parte da Golden Dawn, né? Então são relatos muito interessantes de você, e a gente vê experiências empíricas aqui sobre esses ataques psíquicos, né? E ela vai trazer para a gente, então, maneiras da gente identificar esses ataques, conseguir separar, né, um ataque psíquico de uma patologia, de algum problema psicológico, né, ou psiquiátrico que a pessoa possua, porque podem ter pontos em comum entre algumas doenças psiquiátricas, mas também existem diferenças entre ataques psíquicos, desequilíbrios energéticos e problemas psicológicos ou doenças psiquiátricas e aí por diante. Então ajuda a gente a identificar isso primeiramente, né? Como é que funciona isso no astral, né? E depois ela passa algumas técnicas de como a gente se defender, como a gente evitar esse tipo de ataque contra a gente, tá? Como os outros títulos da John Fortune, ele é bastante acessível, né? É uma linguagem que não é difícil de entender e é bastante didática, realmente é passando as técnicas e as informações de uma maneira acessível, tá? E ela fala bastante aqui de algo que é o mais importante, algo que a gente precisa ter em mente sempre nesses casos, né? De como é que funcionam as projeções mentais, as emanações mentais, as formas pensamento, né? As projeções da consciência no astral, né? Ataques feitos dessa forma, quando a pessoa se projeta no astral para efetuar algum ataque, e as emanações mentais, os elementais artificiais, né? Esses bolsões de energia criados no astral, né? Através da intenção do magista, para efetuarem algum intento, algum ataque, algum tipo de obsessão, criar um ciclo de pensamentos viciosos, né? Então, basicamente, é em torno disso que gira as informações que ela traz aqui no Autodefesa Psíquica. É muito interessante, né? Porque, mais uma vez, a gente vê um pouquinho como é que isso acontece no astral, como é que isso acontece na parte sutil, né? Do ataque, as fontes, as origens, então como é que funciona, qual é a mecânica da criação dessas formas de pensamento, desses elementos artificiais, as projeções astrais, né? A nossa estrutura áurica, a nossa estrutura energética, como é que a gente precisa trabalhar ela e como é que a gente precisa enxergar essas energias para a gente poder se defender. Então é uma leitura bastante interessante para quem se interessa no assunto, para quem é espiritualista de uma maneira geral, magista, ocultista e lida com essas práticas, né? É interessante porque o conhecimento que ela passa aqui e os casos que ela relata são coisas que podem acrescentar bastante para a nossa vivência com a espiritualidade, tá? Para a gente conseguir se defender tanto de inteligências encarnadas quanto desencarnadas, né? Tanto dos vivos quanto dos mortos, quando eles têm a intenção de nos atacar ou de nos prejudicar de alguma forma através de magia, ok?
Então tá aí essa dica, Autodefesa Psíquica, da John Fortune, bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado.